Amigos, devido à mansidão do nosso povo, é necessário que os progressistas, os movimentos populares, os sindicatos mudem a sua estratégia de ação. Nosso povo é manso, nosso povo é dócil demais. Nosso povo não tem o sangue nas veias e a vergonha na cara que o resto dos países latino-americanos tem. Nosso povo se acha tão esperto, mas é um povo alienado, sobretudo São Paulo, sobretudo Rio de Janeiro. Esses centros urbanos só escolheram lixo a vida inteira na vida pública e agora se alinharam ao fascismo. Então esse povo, essa massa podre intelectual, não vai participar das mobilizações sociais. Somente uma pequena parte da população, que é aqueles que são vanguarda e que movem os ponteiros do tempo, é que tem a função de resguardar a democracia. E o que nós temos como estratégia para fazer hoje, além das greves e das mobilizações sociais? Nada mais. É preciso que as centrais sindicais, é preciso que as agremiações populares, as representações populares se unam num grande protesto financeiro. Assim como fizeram durante o governo Dilma os grandes capitalistas, que colocaram a mão no freio e deixaram de investir guardando dinheiro e quebrando a economia, chegou a hora das classes populares. É necessário, portanto, uma ação articulada. Eu sei que agora alguns vão me acusar de parecer com o Guedes pedindo para que pobre economize. Mas nesse fim de ano, em que ainda há alguma gordura, era importante que toda a classe trabalhadora fizesse sim uma poupança, uma economia, tirasse dinheiro da economia, e nós sabemos que nós também vamos pagar o preço por isso, mas tirássemos dinheiro da economia como uma ação coletiva, de protesto, para que o governo comece a sentir o poder da classe trabalhadora. Era importante que lojas como a Van, que apoiaram o fascismo e apoiam o fascismo, outras como Condor, também tivessem o protesto dos trabalhadores. Os trabalhadores não deveriam entrar nessas empresas. Se entrassem, deveriam entrar com uma ação política, com algumas pessoas pegando fila, levando seus produtos e desistindo de comprar na hora em que fossem passar as suas compras, para que nós mostrássemos o nosso protesto e que nenhuma empresa que se meta a apoiar, se meter com política, seja para a direita ou para a esquerda, induzindo seus funcionários, humilhando, coagindo seus funcionários e, sobretudo, se alinhando ao fascismo, que essas empresas vão ficar incólume e que essas empresas vão passar em branco. Essas empresas devem saber que depois que acaba o nazismo, os nazistas vão pagar caro por tudo o que fizeram ao povo. É necessário que haja uma articulação política da nossa sociedade. É necessário que as nossas lideranças de esquerda, as grandes lideranças, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva, pudessem conversar e deixar seu ego abaixo do interesse nacional. Porque nós precisamos deles. Nós precisamos de uma articulação entre esses setores progressistas. É necessário também que os sindicatos se renovem, acabem com o aparelhamento, acabem com essa estrutura toda montada para fazer política partidária onde não era esse o objetivo. Parem de usar o sindicato simplesmente. Era importante que nós tivéssemos ações orquestradas, mais inteligentes. Nós não conseguimos articular professores, por exemplo, devido à fome que estão passando, à miséria que estão passando. Nós não conseguimos que os professores façam adesão aos movimentos de greve. Então era necessário que nós tivéssemos outras maneiras de manifestarmos-nos e comunicar à população toda a violência que nós estamos sofrendo. Eu propus que nós ficássemos em silêncio, cantássemos o hino nacional, pedíssemos perdão aos nossos alunos, porque não poderíamos falar com eles, porque estamos sendo calados por um sistema ditatorial, por um sistema que nos reprime, que nos humilha, que tira todos os nossos direitos, que estabelece alíquotas e vai reduzir o nosso salário. Minha preocupação não é nem comigo, porque eu ainda tenho outras ações, eu sempre vivi com várias atividades. Minha preocupação é para o futuro.
Quem vai encarar uma profissão que não tem benesse alguma? Os meios de comunicação só falam naquilo que nós temos, servidores públicos, de bom. Não falam como nós chegamos até o serviço público. A maior parte daqueles que criticam os servidores públicos nas TVs são pessoas que tentaram concurso público e não tiveram a capacidade meritocrática de passar no concurso público. Sem fundo de garantia, sem estabilidade de emprego, sem aposentadoria especial, só com o mesmo salário ridículo, tosco que nós recebemos, quem é que vai querer dar aula para o seu filho? É isso que nós devemos perguntar à sociedade. Somente os piores alunos de escola pública? Como já está sendo? Como já está sendo? Poucos vocacionados. Muitos que não encontram uma outra profissão com ensino superior senão ser professor. E é por isso que a educação vai para baixo. Agora, como se combate isso? Melhorando o salário e transformando esta profissão numa profissão atraente para a juventude. Na Nova Zelândia, nos países escandinavos, 1/3 dos jovens sonha em ser professor. Mas eles recebem um salário digno, são respeitados perante a sociedade, são pessoas que têm aposentadoria especial e têm uma série de outros pré-requisitos, porque a profissão de professor é diferente das outras profissões. Um professor, quando fica somente em conselho de classe, um professor, quando fica somente com trabalhos burocráticos, ele sente que ele nem trabalhou. Tamanho é o desgaste de encarar 300, 400 alunos num dia de trabalho, numa jornada de trabalho. Recentemente foi dito que os professores do estado do Paraná recebiam vale alimentação. Os professores do estado do Paraná não recebem vale alimentação. A população tem que saber disso. Quando eu comecei a dar aula, eu conseguia dar prêmios para os meus alunos, eu mesmo comprava e dava livro para os meus alunos. Hoje, com a corrosão do salário, com o salário de fome que nós estamos recebendo, nós não conseguimos sequer sustentar a nossa família, quanto mais estimular os jovens a viver uma vida intelectual e presentear aqueles que são dedicados. Nós não temos um vale-livro, os juízes têm tudo, têm até auxílio moradia, até poucos dias atrás, recebendo retroativo, alguns ganharam 600 mil reais roubado por meio da lei do povo. Eles tinham até direito a auxílio moradia de 4.500 reais. Um professor não tem 700 reais, não tem R$1.000, nem de vale alimentação. E para você que é comerciante e apoia somente o pensamento de direita, eu quero te perguntar, a hora que acabarem com o servidor público, a hora que acabarem de vez com os aposentados, eu quero ver para quem que você vai vender. Eu quero ver para quem que você vai vender pão, eu quero ver para quem que você vai vender encomendas de bolo, eu quero ver para quem que vocês vão vender vestuário. Vocês não estão percebendo. O que está acontecendo é uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. É claro que para eles está bom. Para nós é que está ruim. E o que a política educacional desse governo federal, que se reverbera nos governos estaduais, está propondo? A desvalorização da escola pública para que nós deixemos eternamente nossos jovens escravos, mão de obra barata dos senhores de engenho que ainda existem em nossa terra. Dos capitães do mato, isso que é o mais triste, os capitães do mato. Aqueles que não têm nem coragem de olhar no espelho e ter a consciência negra. Saber que são negros e que devem lutar para que esse racismo estrutural seja desconstruído. Quando eles ficam pensando que são brancos, vão agindo como brancos. Enquanto eles ficam pensando que são ricos, vão agindo como ricos. E aqui, deixe-me só fazer um parênteses, né? Brancos mau caráteres, porque nós temos pessoas de enorme índole que são muito mais de uma alma muito mais negra no sentido positivo, mesmo tendo uma pele branca, do que muitos irmãos meus de pele escura que não se enxergam no espelho.